quanto a gente deseja ser feliz? Eu quero que você pense nessa pergunta. Você quer ser feliz? Então por que nós não somos? Abra sua Bíblia em João 15. O centro da nossa mensagem hoje vai ser o verso 11. Mas eu vou ler a partir do 9. João 15, de 9 a 11, diz assim o texto: Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Só para a gente fazer uma recapitulação, já que a gente fecha hoje, no primeiro domingo a gente falou sobre a alegria que vem estar em Cristo Jesus. A gente contou uma parábola de um versículo só. Na verdade eram duas, né? Uma com um versículo e a outra com dois, que falava sobre um tesouro escondido. E aí a gente falou muito sobre essa alegria, porque isso deu tema para a nossa série, que diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que, tendo encontrado um tesouro oculto no campo, vende tudo o que tem e, transbordante de alegria, compra aquele campo para si. Essa é a base para tudo que a gente falou ao longo do mês. Primeiro, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Ele não está óbvio, ele não está na cara, ele não é tão claro quanto pareça ser. Segundo, quando a gente descobre ele, isso nos move de tal maneira que a gente, transbordante de alegria, vende tudo que tem. Abre mão de tudo que é mais valioso para ter aquilo. Isso é o reino dos céus. Isso é tão sério que a gente viu no domingo passado, porque no anterior a gente trabalhou o Dia das Crianças. Isso é tão sério que levou Paulo dentro de uma prisão a escrever a carta à igreja de Filipos, falando sobre alegria em praticamente todos os versículos, todos os capítulos. E o tema da carta aos Filipenses é alegria. E ele fala: alegrai-vos. Mais uma vez vos digo, alegrai-vos. E a gente viu o quanto a alegria no Senhor é algo tão sério e tão firme que nenhum sofrimento pode tirar ela de nós. Bom, se todas essas coisas são verdades, a gente precisa redefinir o que é alegria para a gente. Hoje a gente vai falar sobre alegria plena. Jesus diz que, no texto que a gente acabou de ler, que ele nos ensina essas coisas, nos chama a permanecer nele, a entender que a obediência nos leva a viver as melhores coisas, nos leva a permanecer nesse amor. E ele nos diz essas coisas, nos ensina isso, justamente para que a nossa alegria seja completa, o nosso gozo seja pleno. Bom, a gente não precisa que ninguém nos convença de que não há nenhuma vantagem em ser triste. Alguém acha que tem vantagem em ser triste? Mas por que a gente não é triste? Basicamente, eu acho que a gente pode colocar dois motivos mais fortes. Primeiro, porque a gente acha que a gente não pode ser alegre. A gente acha que a alegria é algo distante da gente. Ou talvez a buscá-la. Acha que o preço para tê-la é alto demais. A minha pergunta para a gente começar a nossa meditação é: qual desses dois casos você se encontra hoje? Você não é feliz porque acha que você não pode ser feliz, não merece, que a alegria está distante demais de você?
Ou você não é feliz porque você não quer pagar o preço. Pensa nas coisas hoje que talvez você tenha definido como alegria. Porque hoje a gente acabou de ler, Jesus vai falar que a nossa alegria pode ser plena. A verdadeira alegria, ela está em Deus. Mas cabe a cada um de nós definir se o caminho que Deus propõe para a gente como alegria é o que eu quero seguir. Jesus diz o que é ser feliz. Ele diz que a alegria está em encontrar o reino. Ele diz que a alegria está em viver a partir dos mandamentos do Senhor. Ele vai dizer que se eu permaneço nele, eu posso ser pleno, cheio de alegria. A pergunta é, eu acredito em Jesus? Eu acredito no que a Bíblia fala para mim? Quando eu ouço essas coisas, eu penso, Jesus está dizendo isso, mas eu acho que não é para mim, eu acho que eu não estou dentro dessa categoria. Ou será que eu falo assim, Deus está dizendo isso, é possível, mas já estou cansado só de pensar no que eu tenho que fazer para chegar lá. O que está mais forte no meu coração? Para pensar um pouquinho. Se esse é um plano de vida proposto por Deus, a pergunta é, eu estou disposto a encarar isso como o meu plano de vida? Eu estou disposto a confiar em Deus de tal maneira a apostar a minha vida nisso que Ele está dizendo? A gente é cristão, pastor. Claro que a gente confia em Deus. Claro que a gente segue Jesus. Claro que a gente acredita nele. Em tese. Mas a gente está falando de prática. Quando a gente sai por aquela porta e a vida segue o seu ritmo. Quando no dia a dia eu me deparo com questões em que eu preciso decidir se eu vou levar a sério as coisas que Jesus fala ou se eu mesmo vou assumir o controle. É como se Jesus estivesse dirigindo o carro e eu no banco do carona o tempo todo tentando arrancar o volante da mão de Jesus. Basicamente, eu acho que a gente pode definir a vida assim. A gente falou domingo passado sobre Paulo e a carta que ele escreveu a Filipos e é muito sério pensar que Paulo escreveu aquela carta na prisão. Depois de ter sofrido açoites, depois de ser perseguido, depois de sofrer tribulações por causa do Evangelho. Não é como muitas vezes acontece com a gente, que a gente faz alguma coisa que a gente vacila, dá mole e a gente paga a consequência. Não é isso. Paulo estava pregando o Evangelho com a sua própria vida e sofrendo as consequências por isso. Mas nisso ele encontrou alegria. Nada dessas coisas foram fortes o suficiente para tirar a alegria de Paulo. Hoje a gente vai falar sobre a alegria que dura. Esse é o tema de hoje. A alegria que dura. Então a pergunta é, o que tira a minha alegria? Eu quero que você responda isso para você, hoje. Quando você não está feliz, é por quê? O que é capaz de tirar a sua alegria? O que é caminhar com Deus para você? Sabe que eu fico pensando como pastor, irmãos? Quando a gente fala assim, ser cristão, cristianismo, igreja. Já viu aquelas imagens do Facebook? O que eu penso, o que meus amigos pensam, o que a igreja pensa, o que as pessoas que não são da igreja pensam. Cara, dá para fazer uma imagem ótima disso. Tá aí a dica para os pessoal que gosta de criar meme. O que você pensa quando você pensa em cristianismo? Você pensa num compromisso dominical? Eu às vezes penso assim, no processo de discipulado, eu pergunto, e aí, cara, como é que está o tempo com Deus? Tá bom? Tá ótimo. Pô, legal, mas me fala aí o que é esse ótimo. Quando dá, eu leio um versículo e saio correndo, mastigando aí no café. Consegui fazer isso uma vez na semana. Tá bom. Minha vida com Deus está sensacional. Aí eu fico pensando, cara, então qual é o alvo? O que seria estar ruim? O que seria não ter vida com Deus? E eu acho que esse processo ficou confuso, porque a gente foi lendo o que está escrito e foi
vendo que parecia longe demais, difícil demais, e estabelecendo os nossos próprios alvos, dizendo, isso aqui não é tão real. Vamos ser francos, quando a gente lê o Evangelho, a gente é confrontado, a gente sai tristinho da igreja, né? Pô, como eu queria ter essa vida. Mas alguma coisa dentro da gente diz, olha, isso é para alguns missionários, alguns pastores, algumas pessoas que se elevaram além do normal. Jesus não está falando isso para a galera toda. E eu acho que talvez a gente transformou o cristianismo sério em algo para alguns poucos e algo muito superficial para que a galera possa consumir. E normalmente eu me ponho no meio da galera. Se a gente parar para pensar, tudo que Jesus fez ao longo da caminhada dele foi confrontar as pessoas a saírem do seu lugar comum e desafiarem aquilo que normalmente as pessoas pensam como vantajoso, como normal, como bom, e fazer a gente subir mais um degrau. E cada vez mais, irmãos, eu tenho visto que muito da inabilidade que a gente tem hoje de viver o Evangelho, de ser uma testemunha viva, de ser um evangelista, tem a ver com a nossa negação em viver as verdades de Cristo. Aí a gente diz assim, olha, não dá certo, mas eu de fato não tenho coragem para dar um passo sério. E a gente tem trabalhado muito isso aqui na igreja. Cara, começa com um passo. Começa orando para o teu vizinho. Começa assumindo um compromisso diário para estar com Deus. E eu acho que se a gente for conversando, cada um que foi assumindo um novo passo foi percebendo coisas reais mudando. 1, 2, 3. Foi percebendo a transformação na sua própria vida. Só que normalmente a gente percebe a transformação e aí vai deixando a aceleração morrer. Por exemplo, deixa eu pegar alguns eventos. Qual foi a última coisa que te fez feliz? Pensa aí. E aí? Quero ouvir vocês. Qual foi a última coisa que te fez feliz? Quando a Bebel falou que foi ontem, quando ela foi passear com o pai dela. Legal. Quando a gente vê um filme junto em família. Quando vai num parque de diversão no aniversário. Fale, Gabriel. Só entendi até jogar videogame. Passou na fase. Legal. E aí, os adultos? Os adultos não são felizes, né? Todo mundo nadando na tristeza. Fale, Gisele. Legal, conseguiu acordar hoje. Quem mais? Tomás nasceu, sobrinho da Érica. E aí? Uma barra de chocolate faz a gente feliz, né? Nenhuma dessas coisas são pecados. E Paulo, por exemplo, vai falar, olha, vocês têm alegria. Quando ele falava da igreja, e quando ele fala da igreja, a gente fala de amigos, de ver o seu trabalho multiplicando, de ver o seu esforço dando resultado. Nada disso é pecado. Mas no final, o centro da nossa alegria precisa ser Deus. Todas essas coisas podem ter Deus no meio. Mas a gente teima, e o pecado ele é mestre nisso, em fazer com que as alegrias e Deus sejam separadas. Deus deseja, anseia que nós sejamos felizes. Quer ver? Talvez você nunca tenha prestado atenção, mas alguém lê para mim aí 2 Coríntios 1, 24. 2 Coríntios 1, 24. Eu vou ler aqui na Nova Tradução Linguagem de hoje. Diz assim, ó. Não estamos querendo mandar na sua fé. Paulo falando. Pois vocês estão firmes na fé. Pelo contrário, queremos trabalhar com vocês
para que vocês sejam mais felizes ainda. Paulo está escrevendo à igreja falando, olha, vocês já estão tão firmes na fé. E eu não quero ser um mandão, não quero me meter em tudo que vocês fazem, mas eu quero trabalhar para que a alegria de vocês cresça. E no final o que Paulo fazia era pregar um evangelho que falava ao centro do coração da pessoa, ao ponto de levá-la a uma alegria transbordante. Filipenses 1, 25 e 26 diz assim, convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença outra vez a exultação de vocês em Cristo transborde por minha causa. Normalmente a gente associou a fé a coisa triste, né? A exercícios de privação. Quando a gente fala assim, olha, você precisa orar, quase soa como um castigo, né? Você tem que ler a Bíblia, parece uma tarefa. Por que a gente desassociou a caminhada com Deus com alegria? Por que a gente fez de Deus um chefe mandão que quer organizar a nossa vida e nos afastar de tudo que nos dá prazer? Lembra que a gente leu lá João, e aí você já pode voltar, João 15, a partir do verso 9. Olha o que o texto está falando para a gente. É o próprio Jesus que está dizendo. Lá no verso 14, Jesus está falando, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou, mas eu vou preparar lugar para vocês. Jesus estava falando para um grupo de homens que tinham o coração na mão, angustiado, com medo, nervoso, sem saber o que ia acontecer no seu futuro. E aí no capítulo 15, ele se apresenta como a videira verdadeira, e vocês são os ramos. Olha, eu vou sustentar vocês, eu vou nutrir vocês, mas eu tenho uma tarefa. E no capítulo 15 todo, ele vai falar diversas vezes a palavra permanecer. Vocês precisam permanecer em mim, e essa ilustração é perfeita. Um ramo, e nós somos os galhos. Quando o galho é quebrado, o ramo seca e morre. E a gente pode, talvez, olhar outros ramos e querer ser como eles, e achar que se a gente se mudar, a gente vai ter uma vida melhor. E Jesus está dizendo, olha, eu alimento vocês, eu supro vocês, eu limpo vocês, porque ele vai dizer ainda que Deus é o agricultor, aquele que supervisiona tudo, aquele que cuida. E ele vai traduzir isso na prática, a partir do verso 9, dizendo que, como o Pai me amou, eu também amei vocês. Permaneçam nesse amor. Qual foi a última vez que você se sentiu amado por Deus? Alguém crê que deixou de ser amado por Deus em algum momento? Levanta a mão se alguém crê nisso. Eu vou botar na lista negra agora. A gente crê que Deus nos ama o tempo todo, e quando a gente toca uma música como a gente tocou no início, parece até chato alguém falando várias vezes e repetindo, sou seu filho amado. Jesus falando para mim, tu és o meu filho amado, onde eu encontro prazer, em quem eu tenho prazer. E Jesus está dizendo, olha, como o Pai me amou, eu também amo vocês, permaneça nisso. Esse amor não vai mudar, mas vocês precisam permanecer sensíveis a esse amor. Porque a vida vai correr o tempo todo, distraindo vocês e afastando vocês, endurecendo o coração e dizendo a vocês que outras coisas são alegria, outras coisas são melhores, são mais saborosas. Permanecei no meu amor, porque isso vai proteger vocês, isso vai manter vocês viçosos, com vida. Ele continua dizendo, se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês vão permanecer no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Aí a gente ouve esse verso e fala assim, lá vem Deus mandando a gente fazer coisas. Tem que permanecer nos mandamentos. Pô, que chato. Então a fé é um monte de mandamento, de coisas que eu tenho que fazer e outras que eu não posso. A nossa mente é tão limitada
que a gente mal consegue perceber o cuidado de Deus ao dizer, olha, eu vou falar algumas coisas para que vocês não sofram, para que vocês não caiam no erro, como um pai conversa com seus filhos e fala, olha, volta cedo, olha, não fica até tarde na rua. Soa aos ouvidos do filho como alguém diminuindo a diversão. Mas o pai sabe o quanto o aumento do horário aumenta o perigo. Quantas vezes a gente age de maneira inconsequente, como se não houvesse perigo nos riscos que a gente corre, mas Deus sabe. Ele sabe principalmente os riscos que o meu coração corre. Jesus vai falar, eu tenho dito estas coisas para que o meu gozo, para que a minha alegria esteja em vocês, para que vocês sintam essa alegria, para que eu me alegre nas coisas que vocês têm vivido e a alegria de vocês seja completa. Não seja uma alegria passageira, sempre buscando mais, outra meta, mais alguma coisa. Imagina que quem disse isso foi aquele que nos amou de tal maneira ao ponto de se entregar numa cruz porque nos ama. E aí a gente começa a ouvir daquele que passou os seus piores momentos ao ponto de suar sangue, dizendo, Senhor, esse cálice é pesado demais. Se for possível, passa de mim ele. Mas eu entendo que a sua vontade é o melhor, que seja feita ela. Que ela seja feita sobre a minha vida. Jesus, no meio dos seus momentos mais difíceis, foi sustentado por esse amor, pela consciência de ser o Filho amado de Deus. E como a gente se esquece daquilo que deveria ser nosso principal sustento. Nenhum sofrimento deveria ser capaz de apagar do nosso coração a certeza de que somos filhos amados de Deus. Qual foi a última vez que isso veio à tona no seu coração? No meio das circunstâncias, a gente simplesmente vai sofrendo, vai apanhando, vai se angustiando, vai temendo e vai esquecendo daquilo que pode nos ser a alegria verdadeira. Alegrar-se em Deus nos faz viver o cristianismo real. Porque a fé em Deus é alegria. A fé em Deus é perceber que existe algo maior do que tudo isso e que, por maiores que sejam os sofrimentos e dores que a gente tenha que passar, nós não somos definidos por essas coisas. Somos definidos pelas coisas que Deus fala da gente. Eu fico pensando o quanto a gente é bobo e a gente corre atrás de alegrias tão efêmeras, tão passageiras. Quando Paulo fala assim que considera tudo como refúgio, como esterco, como lixo, para viver a Cristo, ele nos chama a entender que cada uma dessas alegrias que eu tenho buscado hoje tem feito o contrário com Cristo. Tem feito Cristo ser o lixo, ser o resto que você deixa de lado. E a gente diz claramente, Jesus, senta aqui do meu lado, porque eu tenho coisas que eu quero viver, e as alegrias que você me propõe eu não quero viver hoje. Eu entendo, na minha alta sabedoria, que existem alegrias mais saborosas do que a que você me propõe hoje. E parece que, na verdade, o céu não está distante da nossa percepção e que a gente ainda não encontrou esse tesouro que nos faz vender tudo que temos. E eu fiquei pensando um pouco sobre essas coisas e parece que o processo natural é que quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me disponho a abrir mão de todas as coisas. E abrir mão de todas as coisas pode não parecer algo feliz. Mas quando eu penso na minha vida, por exemplo, eu percebo que toda a minha vida é pontilhada por sacrifícios. E todos os sacrifícios que eu fiz não pareciam sacrifícios quando eu estava fazendo. Parecia o óbvio a se fazer, ou, ainda que de cara
eu percebesse que fossem alguns sacrifícios, aquilo que me era proposto parecia muito maior do que o sacrifício. A gente pode pensar em coisas simples que todos nós vivemos. Por exemplo, quando a gente precisa estudar para passar em algum concurso e a gente consegue. Quando a gente se casa e a gente abre mão de uma vida de solteiro, uma vida com menos responsabilidade, com menos conta, para viver uma outra história. Quando a gente tem filhos e diz, olha, o centro da minha vida vai passar a girar em torno de outras vidas. E eu vou me dedicar, eu vou abrir mão de tudo. Eu vou perder sono, vou perder dinheiro, vou perder energia, porque isso parece ser tão melhor. Quantos sacrifícios a gente faz todos os dias, mas parece que, na verdade, são vitórias que a gente vai conquistando. A vida de fé não é diferente. Mas a pergunta é, o quanto Deus ainda é grande para mim? O quanto Deus ainda é grande para mim ao ponto de eu achar que Ele é melhor do que qualquer outra coisa? Isso vale para outras coisas, irmãos. O quanto as coisas que eu vivo são grandes. O quanto o meu cônjuge é importante para mim, o meu filho, a minha profissão, a minha fé. Porque todos esses valores ainda precisam ter o seu valor adequado. Nem exagerado, nem diminuído demais. Mas de todos esses valores, Deus precisa ser o maior. Ou as coisas se desequilibram. E talvez esse seja o nosso grande desafio, equilibrar a vida. Porque talvez quando a gente fale da alegria ou da falta dela, na verdade a gente está falando da falta de equilíbrio. Eu estava lendo esses dias um livro sobre liderança, e o autor dizia o seguinte: a pessoa mais difícil de ser liderada, sabe quem é? Sabe quem? É você mesmo. A pessoa mais difícil de você liderar é você mesmo. Porque você abre concessões, você julga de maneira diferente a si mesmo, você vai aliviando, você consegue vitórias e abandona outras lutas. E talvez esse seja o ponto. Como você tem liderado a sua vida? Quais são as coisas que você tem definido como importantes? O que você tem buscado? O que você tem aberto mão para encontrar essas coisas? Sabe o que parece, irmãos? Que a gente vive a nossa vida como uma grande mesa de jogo. Vê se as suas ações não se parecem com isso. Uma grande mesa de jogo de aposta. A gente conquista algumas coisas, os dados rolam, quase que como coincidência. Às vezes a gente se esforça, estuda e entende mais ou menos alguns mecanismos e consegue algumas coisas. Só que tudo que a gente conquista nunca é o fim da linha. E a gente precisa apostar mais alto e entregar as alegrias e conquistas que já tivemos para que a próxima venha. E a gente faz isso o tempo todo. A gente simplesmente vai deixando os dados rolarem. E a gente coloca uma meta e a gente atropela tudo, mesmo que a gente não veja que a gente está atropelando. A gente abre mão de coisas importantes para que a próxima alegria venha. E definitivamente essa não é a vida que Deus separou para a gente. Essa não é a proposta de Deus para mim e para você. Eu gosto do texto de Romanos 8, Romanos 29 e 30, capítulo 8. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Deus te separou para que você seja conforme a imagem de Cristo. E aos que predestinou, esses também chamou, os que chamou, esses também justificou. Lá no 28 ele diz antes disso: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Se o meu alvo são metas,
Eu conquisto uma. E isso pode trazer algumas alegrias. Mas não vai durar muito e eu vou partir para a próxima. Mas se o meu alvo é aquele estabelecido por Deus, de ser conforme a imagem de Cristo, eu vou entender que todas as coisas estão cooperando para que eu cresça. Sejam lutas, sejam vitórias, sejam derrotas, sejam dificuldades, sejam ganhos, seja o que for. Deus está agindo em sua amorosa soberania na minha vida e na sua. Fomos escolhidos para viver um caminho que vive uma alegria permanente, ainda que o caminho seja duro. Em que se baseia a sua alegria? A alegria sem Jesus sempre vai ser passageira. E aí eu fico pensando o quanto a gente tem entregue a Jesus só uma parte da nossa vida. Como uma casa, alguns cômodos a gente mantém fechado. E se você já teve a experiência de manter cômodos ou lugares guardados, fechados, você sabe o que acontece com esses lugares. Enchem de poeira, ficam cada vez mais sujos e os ídolos vão se escondendo neles. E aí a gente precisa ter a coragem de abrir a nossa vida. Admitir o óbvio, que nós não somos perfeitos, mas que Deus quer agir na nossa imperfeição. Perceba, irmãos, para encerrar, não é sem motivo que a sociedade que tem buscado essas coisas o tempo todo, hoje, ela se encontra doente, rendida à depressão, à ansiedade, ao medo. Remédios, entretenimento, vícios, são só paliativos. Eles não resolvem nada. E a gente continua vendo pessoas cada vez mais doentes emocional e espiritualmente. E aí a gente chega ao ponto final dessa encruzilhada e a gente precisa admitir para enxergar isso, que o único remédio capaz de nos curar e nos trazer vida é Jesus. Ah, pastor, estou na igreja, já sei disso. Será que você sabe? A gente precisa fazer do nosso relacionamento com Deus e com a igreja algo mais radical, mais vívido. Lutero amava descrever a nossa relação com Deus a partir da comparação que Jesus fazia do noivo e da noiva. Você já viu alguém falar assim, cara, eu vou casar com essa mulher porque ela passa como ninguém. Ou então, eu vou casar com esse homem porque ele cozinha muito bem. Eu vou casar com essa pessoa porque ela tem dinheiro. Algumas pessoas até vão fazer algo semelhante. Mas você acha que elas vão ser felizes? Porque, de fato, a gente não casa para ter algumas coisas. A gente casa para ter a pessoa como um todo. Para tê-la por inteiro. Jesus, quando nos compara, ele sendo noivo, a igreja sendo a noiva, ele diz, olha, eu não quero teu trabalho. Ou pelo menos eu não quero só isso. Eu quero você. Eu quero viver uma vida em que a gente vai caminhar junto, em que a nossa vida vai ser um projeto comum, em que a gente vai se influenciar, em que eu vou abençoar você, como um casamento. E aí eu descubro, irmãos, que a felicidade de verdade dura, e dura, a não ser que eu a abandone. É só a gente pensar o quanto a gente já foi tão feliz em vários momentos da nossa caminhada cristã. E que muito da nossa infelicidade, embora a gente teime em não querer ver isso, tem a ver com o fato da gente concentrar o nosso coração em circunstâncias. E eu quero encerrar com essa pergunta. Quando você está infeliz, quando você vê que as coisas não estão tão boas, o que você faz? Você ataca as circunstâncias? Ou você ataca o teu relacionamento com Deus? Isso vai dizer tudo sobre o que é a sua alegria. Se quando a depressão, a tristeza, a dor, a ansiedade bate, você acha que algo precisa ser mudado? Ou você lembra que o seu relacionamento com Deus se esfriou, se enfraqueceu, amoleceu?
E encerro com esse desafio, irmãos. Dá para ser transbordante de alegria? Dá. Eu olho para essa foto, não sei qual o sentimento que você tem, mas eu falo assim, cara, eu não sei o que está acontecendo na vida dessa garota, mas eu quero ter isso também. Eu quero viver isso, eu quero ter esse sorriso. As pessoas precisam olhar para você e falar a mesma coisa. Falar, cara, eu não sei o que é isso que está acontecendo com você, mas eu quero fazer parte disso. Não adianta a gente falar para as pessoas informações. Fé, evangelismo, ser testemunha não é divulgar informações. Apesar de Deus ter nos dado um livro com informações, Ele nos deu o seu Filho, nos lembrando que a vida de fé é uma vida. É uma vida a ser anunciada. É uma vida a ser vivida. Meu desafio para você é simples. O que busco mudar quando não estou feliz? Circunstâncias ou meu relacionamento com Deus? A fé olha além e aponta para um relacionamento com Deus que produz alegria. Meu desafio para você é, ao longo dessa semana e das próximas, é ligar o alerta e entender que a tristeza, o desânimo, a falta de sentido nas coisas, pura e simplesmente é um alerta de Deus para você. Não adianta você correr mais rápido. Não adianta você se entregar mais. Não adianta você acelerar mais, é justo o contrário. Você precisa desacelerar e encontrar